Olá, graça e paz. Nós estamos dando início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da sua palavra. E eu queria continuar conversando com vocês sobre identidade. No último vídeo que nós fizemos, eu falei um pouquinho sobre a nossa identidade quando a gente reconhece a paternidade de Deus sobre nós. Nós falamos um pouquinho sobre entender que Deus é o nosso Pai e que nós precisamos escolher entre voltar para Ele se nós estivermos distante dos seus caminhos e então viver tudo aquilo que um filho vive, ou escolher, quando nós já estamos na presença desse Pai maravilhoso, reconhecer que Ele é um Pai e que Ele tem cuidado de nós e ter uma relação com Deus que não seja apenas uma relação de serviço. E hoje eu queria conversar com vocês um pouco mais sobre identidade. Nós já entendemos que somos filhos e filhas de Deus quando aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então passamos a nos relacionar com Deus como nosso Pai. E o nosso Pai nos criou e nos deu identidade. O nosso Pai nos criou e nos formou de maneira diferente. Ele nos criou e nos fez com um propósito. Cada um de nós tem um propósito. Cada um de nós tem um chamado específico com o qual o Pai deseja que nós vivamos, experimentemos e realizemos. E eu queria perguntar para você hoje, no início dessa semana, você sabe qual é o seu propósito? Você reconhece qual é a sua identidade? Quem é você? Para o que você foi formado? Para qual é o seu propósito? Qual é o sonho de Deus para a sua vida? Qual é a sua identidade? Eu queria conversar com vocês sobre uma pessoa que sabia quem ele era. Ele sabia reconhecer a sua identidade e não se sentia ameaçado pela identidade das pessoas ao seu redor. Porque muitas vezes nós somos assim, queridos. Muitas vezes nós buscamos encontrar a nossa identidade olhando para a identidade do outro. E nós passamos a desejar ter aquilo que o outro tem, ao invés de perceber toda a potencialidade, toda a beleza da nossa própria identidade, daquilo para o qual nós somos chamados, com as nossas características, com o jeitinho que nós somos feitos pelo Senhor. E tem uma pessoa na Bíblia, lá em João, capítulo 1, que conta a história dessa pessoa. E está lá no versículo 19, que diz assim: este foi o testemunho de João. Esse João é o João Batista, primo de Jesus. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Sabe o que é interessante? Nesse momento, João, ele podia facilmente dizer que ele era o Cristo. Ele podia dizer que ele era o Messias. Ele podia dizer que ele era aquele desejado e o esperado. Mas João escolheu abraçar a sua identidade. Ele escolheu entender quem ele era e o propósito de Deus para a vida dele. João, nessa hora, diz quem ele é. É muito interessante que a pergunta que os fariseus fazem para ele é acerca de que você diz de si mesmo. O que você fala acerca de si mesmo? Quando nós nos confrontamos com a nossa identidade, o que nós dizemos acerca de nós mesmos? Nós reconhecemos que somos únicos? Reconhecemos a nossa potencialidade? Reconhecemos que temos um propósito, que fomos chamados com um objetivo, que o Senhor deseja usar as nossas vidas todos os dias, que as nossas características físicas, características emocionais, psicológicas, a maneira como nós nos comportamos, que tudo isso faz parte de quem nós somos e que o Senhor deseja usar as nossas potencialidades do jeitinho que nós fomos feitos
para que o nome dele seja glorificado? Como eu disse antes, muitas vezes nós olhamos para o outro e desejamos ter aquilo que o outro tem, ser aquilo que o outro é, alcançar os objetivos que o outro está alcançando. Muitas vezes nós desejamos aquilo que o outro tem, mas nós precisamos olhar para nós mesmos, olhar para as nossas potencialidades, olhar para a maneira como fomos feitos e nos agradarmos disso, porque o Senhor nos criou e nos formou, cada um de nós de forma diferente, e nos fez com um propósito. João Batista sabia que ele não era o Cristo e sabia quem ele era. E ele declara: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquele que vai adiante do Senhor. Mas o Senhor Jesus é outra pessoa, não sou eu. Você sabe quem você não é e você sabe quem você é? O desafio do Senhor para nós nessa semana é que possamos olhar para Jesus, reconhecer a nossa identidade, entender quem não somos e quem somos e exercer aquilo para o qual nós somos chamados, o propósito do Senhor para as nossas vidas. Se alegre com a sua identidade, se alegre com quem Deus fez você para ser, se alegre com as suas qualidades, com seus potenciais, com seus talentos, se alegre com você mesmo, reconheça quem você é e todo o potencial de Deus sobre a sua vida e viva isso em nome de Jesus. Realize os sonhos de Deus na sua vida, realize o propósito de Deus na sua vida e certamente você sentirá uma satisfação imensa por estar aonde você deveria estar, sendo quem você é, fazendo aquilo para o qual você foi chamado. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a enxergar a nossa identidade, a entender quem somos e quem não somos e fazer aquilo que o Senhor desejou para nós, planejou para nós, como propósito do Senhor para as nossas vidas, e que cumprindo o propósito do Senhor, o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor mostre para você quem você é, que você possa se alegrar com isso e viver o propósito de Deus para sua vida em nome de Jesus. Nós nos vemos semana que vem, sentados mais uma vez à mesa com Jesus, nos alimentando da sua palavra. Deus te abençoe. Tchau, tchau.